Olá, eu sou o João Álvaro, sou mais um dos voluntários do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, essa casa bendita que se destina a proporcionar um conforto espiritual a todos aqueles que enxergam nela esse apoio. Estou aqui hoje com o firme propósito de darmos sequência a mais uma atividade de fluidoterapia dominical em seu formato de vídeo. E aproveito o ensejo para convidar a todos aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal do YouTube, que o façam. Assim, em todas as oportunidades que postarmos uma mensagem edificante relacionadas à doutrina espírita, vocês também serão notificados e poderão acessá-las. Somem-se a nós nessa empreitada de amor. Todos são bem-vindos. E como sempre fazemos nas atividades relacionadas à doutrina, iniciaremos com uma prece. Eu convido a todos a se recolherem intimamente e a elevarem o seu pensamento até Deus Pai, de infinita misericórdia e amor, e a buscarem a sintonia com os companheiros espirituais superiores, pedindo a eles que nos façam companhia, que nos envolva, que nos sustente ao longo dessa atividade, para que possamos somar um pouco mais de compreensão acerca das boas aventuranças do nosso Mestre Jesus, registradas no Evangelho, e que são para todos nós um modelo e guia seguro a ser seguido rumo à nossa evolução espiritual. Que o Senhor abençoe o nosso propósito, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. E hoje, trazendo o seguinte tema: verdadeira pureza. Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no item 8 ao 19, que trata da verdadeira pureza e das mãos não lavadas, fazendo uma contextualização, essa passagem que iremos descrever, ela envolve os escribas, os fariseus e Jesus. Os fariseus eram judeus que seguiam o Torá, com normas religiosas muito rígidas, Então, essa condição dava a eles um ar de justos, e comprometidos com tais leis.
O problema é que eles pregavam uma coisa e faziam outra. Na teoria eram rígidos e na prática eles tinham muita dificuldade de botar em ação o que pregavam, né? Já os escribas eram homens considerados doutores, eram especialistas, né, na interpretação das leis mosaicas, né? Ou seja, as leis divinas recebidas por Moisés, né, que é a primeira das revelações divinas. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, no capítulo 8, ele narra a seguinte passagem. Então, os escribas e os fariseus que vinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e disseram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E Jesus lhes respondeu, fazendo uma outra pergunta: por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? E seguindo as suas colocações, Jesus ainda pondera: porque Deus pôs esse mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e esse outro também: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Então, Jesus faz a pergunta, né, devolve a pergunta aos escribas e aos fariseus, com essas duas indagações baseadas nas leis. E ele continua, né? E vocês, no entanto, dizem para o seu pai e para a sua mãe que toda a oferenda que fazeis a Deus é proveitosa e satisfazem a lei, ainda que depois de dizer tal frase não a honrem e também não apoiem e não assistam às necessidades dos vossos pais e das vossas mães, tornando assim inútil o mandamento de Deus pela sua própria tradição. E aí ele ainda pondera, né, com relação aos fariseus: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Sendo assim, é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas, não a praticando. E depois desse episódio, Jesus, tendo chamado o povo, disse:
escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro os homens. Portanto, é do coração que partem os maus pensamentos, ou assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, nessa cena, nesse ambiente, ao entorno do mestre, estavam seus discípulos, e testemunhando, mais um profundo ensinamento de Jesus. Aproximaram-se do mestre e disseram-lhe: Mestre, sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. No que o mestre Jesus responde: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no poço. Isso está em Mateus, no capítulo 15, versículos de 1 a 20. E enquanto Jesus falava, um dos fariseus presentes lhe pediu para que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, e chegando no local, ele sentou-se à mesa, sem se higienizar, como mandava a tradição, antes de se servirem, eles higienizavam as mãos, E o fariseu que o recebia, vendo a cena, pensou, consigo próprio: por que não lavou as mãos antes de jantar? E Jesus, porém, mesmo sem tê-lo ouvido, sem ele ter verbalizado, mas em pensamento, e ciente desse pensamento que o fariseu acabara de ter, ponderou: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades.
insensato que sois, exclamou Jesus. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Essa passagem nos convida a questionarmos a forma com que lidamos com as convenções humanas e práticas exteriores que não deveriam se sobrepor aos valores morais, estes sim, fundamentais para conseguirmos a nossa evolução espiritual, motivo de estarmos aqui encarnados. Somente pela observância dos valores morais conseguiremos atingir esse nosso objetivo. As chamadas convenções humanas, em tempo algum, podem ofuscar ou diminuírem os valores morais. Toda e qualquer prática externa perde o sentido quando não complementam ou não se somam aos valores morais, espirituais. Quando os valores exteriores se sobrepõem aos valores morais, acabamos na condição de hipócritas, valorizando apenas o que salta aos olhos dos que nos rodeiam a existência, em forma de ostentação, e acabam por não preencherem a nossa condição íntima, que é o templo maior, é o lugar da execução de nossos esforços de renovação moral para atingirmos a nossa tão necessária reforma íntima. Fujamos da hipocrisia, esforcemo-nos na nossa renovação, somando cada vez mais valores morais, espirituais, e deixando em segundo plano valores exteriores ligados à matéria. Pensemos nisso. Muita paz a todos.